Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira nós vamos falar da derrota sofrida pelo Atlético Paranaense para o São Paulo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, São Paulo 2, partida que teve início às 21h30 desta quarta-feira, dia 4 de julho de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para começo de conversa, eu acredito que seja fundamental a gente reconhecer que o Atlético Paranaense teve primeiros bons minutos nessa partida, demonstrando alguma boa movimentação e trocando passes com dinamismo, buscando formas de romper a barreira defensiva do São Paulo. Isso se passou especialmente porque o Bruno Zapelli encontrava espaço no meio de campo para atuar de maneira um pouco mais tranquila nesses minutos iniciais. O grande problema, e isso é uma coisa que eu procuro deixar sempre muito clara aqui no canal Palavra Atleticano, é que o futebol como esporte ele não é estático, não é porque você começa bem o jogo que você termina bem o jogo, e também não é porque você começa bem o primeiro tempo que você termina bem o primeiro tempo. E o São Paulo, provavelmente a partir de ajustes vindos do seu banco de reservas, do seu treinador, consegue em algum momento encaixar essa marcação e aos poucos essa dinâmica da partida vai se invertendo com o primeiro tempo terminando com o São Paulo tendo 63% de posse de bola, 8 finalizações contra somente 4 do Atlético Paranaense e sendo premiado aos 33 minutos com o gol marcado pelo atacante Ferreirinha aproveitando um espaço deixado do lado direito da defesa do Furacão. E logo na sequência, gente, a gente tem um empate do Atlético em uma jogada que começa com um bom domínio orientado do Zapelli, termina com uma bola sendo ajeitada pelo Leonardo Godoy e muito bem finalizada pelo Fernandinho, que como extra classe que é, fez a diferença, e o Atlético volta ao seu vestiário no intervalo em igualdade no placar, um empate que o seu desempenho dentro de campo provavelmente não justificaria. No retorno para o segundo tempo, na volta para o segundo tempo, o Atlético volta a ter um momento de crescimento na partida, trocando passos de maneira um pouco mais inspirada, conseguindo em alguns momentos dominar o meio de campo. E a grande questão, o grande destaque nesse contexto foi o Lucas Esquivel, que defensivamente conseguiu uma interceptação e 3 desarmes, venceu 4 de 5 duelos físicos e acertou 44 passes em 45 tentativas, além de 100% de precisão nos lançamentos longos, 7 acertos em 7 tentativas. O Esquivel, que é um jogador extremamente importante para o Atlético com a posse de bola, seja participando da saída, como foi o seu principal papel hoje, seja chegando à linha de fundo como lateral de apoio, é um jogador extremamente versátil, muito competente tecnicamente e que merece esse reconhecimento. Porém, é importante que a gente diga também, porque eu sei que o torcedor ele vai se sentir tentado a responsabilizar o Thiago Heleno pelo segundo gol do São Paulo, mas quem dá o passe no contrapé do Thiago é o Esquivel, quem executa mal o passe é o Lucas Esquivel, que acaba deixando o Thiago Heleno vendido, deixando o Jonathan Calleri na cara do Léo Link, que ainda faz uma defesa espetacular na primeira finalização do centroavante argentino, mas acaba sendo batido na segunda tentativa. O Atlético volta a estar em desvantagem no placar. E a grande questão é que nesse momento, se o Atlético dava indícios nos primeiros minutos da segunda etapa de que poderia crescer, poderia jogar um bom futebol, especialmente com o Julimar levando alguma vantagem sobre o Igor Vinícius pelo lado esquerdo do ataque do Furacão. Depois que o segundo gol do São Paulo acontece, a verdade é que mais uma vez a dinâmica do jogo vai se invertendo e o São Paulo vai se sentindo cada vez mais confortável. E eu acho, gente, e não vou esconder isso de ninguém, quando era o Cuca eu criticava, quando era o Osório eu criticava, acho que as substituições que foram feitas na segunda etapa tiveram uma participação nesse crescimento do São Paulo, porque aos 68 minutos de jogo, né, aos 23 do segundo tempo, o Leonardo Godoy deixa o campo para a entrada do Madison, uma substituição que vocês que me acompanham aqui sabem que eu estou cansado de criticar. O Madison é um lateral extremamente limitado, com pouquíssima capacidade de participar da articulação das jogadas e que vai ganhando espaço sempre com base somente na sua capacidade de participar no jogo aéreo com aquela jogadinha que todo mundo já conhece, que nem sempre funciona.
Além disso, e uma coisa que me incomodou talvez mais até do que a saída do Leonardo Godoy, que fazia um jogo somente razoável, foram as saídas do Christian, esse sim bastante apagado, participando pouco, errando mais do que deveria para um jogador de meio de campo, mas principalmente do Bruno Zapelli, porque o Zapelli era o jogador de meio de campo no último terço que vinha participando de uma maneira até que satisfatória, não vinha brilhando, mas vinha encontrando algumas soluções ao longo da partida. E acho que a gente vai ter que falar de Zé Vitor e de Emerson. O Zé Vitor. Zé Vitor, para quem não se recorda, destaque do Maringá Futebol Clube, finalista do Campeonato Paranaense, que acabou sendo derrotado pelo próprio Atlético na decisão, e que foi contratado numa espécie de oportunidade de mercado. Um jogador que teve um desempenho excelente no Campeonato Paranaense, que o Atlético trouxe por um preço mais acessível para tentar transferir essa boa fase dele do Campeonato Paranaense para as principais competições do calendário nacional, além da Copa Sul-Americana. E a grande questão é que eu reconheço, tá, gente? Não estou sendo injusto com o Zé Vitor, que muitas vezes ele foi utilizado fora de posição, caído pelos lados do campo, até como referência no comando do ataque, quando na realidade ele é um jogador de meio de campo, um segundo ou terceiro jogador de meio de campo, que são as funções onde ele usualmente se sente mais à vontade. Mas a grande questão é que mesmo nos poucos momentos em que ele foi utilizado na sua posição, ele deu pouquíssimos indícios de que seria capaz de passar por essa transformação, por essa adequação, de trazer o seu bom desempenho para um contexto mais exigente tecnicamente. Então, o Zé Vitor provavelmente, eu torço para que eu esteja errado, mas é o que eu acredito hoje, dia 4 de julho. Acho que dificilmente ele será realmente útil ao Atlético em algum momento. Vai ser no máximo, um reserva de fundo de elenco. Minutos depois do segundo gol do São Paulo e dessas entradas, dessas substituições, o Léo Link acaba expulso depois de trocar empurrões com um jogador do São Paulo. E na sequência, eu acho que isso que o pessoal da equipe de transmissão da Rede Furacão acabou não se atentando, o jogador do São Paulo chuta a bola na direção da linha lateral e o Léo Link acerta a perna do jogador do São Paulo com um chute. Particularmente, eu acredito que esse chute que o Léo Link acertou no jogador São Paulino não foi intencional, tá? Mas olhando o replay, eu não consigo recriminar o árbitro por essa expulsão. O Léo Link deveria ter tido um pouco mais de tranquilidade para lidar com aquela situação, porque o Atlético já estava em desvantagem no marcador, ficaria com um jogador a menos caso alguma coisa acontecesse, como de fato aconteceu, e isso não pode ocorrer. O jogador precisa ter um pouco mais de cabeça fria, um pouco mais de sangue frio para lidar com esse tipo de situação. E não foi o que aconteceu nesse caso. De positivo disso, se é que a gente pode chamar de positivo, o Mikael, que é uma grande esperança das categorias de base do Atlético, acabou tendo a oportunidade de estrear pela equipe profissional, deve ser o goleiro titular na partida do próximo domingo, diante do Atlético Goianiense lá em Goiânia, e acho que é só desejar boa sorte pro Mikael, tá? A gente tem muita expectativa em cima dele, a gente sabe o quão talentoso ele é. Tenho certeza de que ele vai dar conta do recado lá em Goiás nesse final de semana sem nenhum tipo de problema. Nos minutos finais, a gente ainda tenta, de maneira um pouco desorganizada, com um jogador a menos, chegar ao gol de empate, muitos cruzamentos, muitas tentativas de lançamentos longos, porém a maior parte delas sem sucesso, sem criar nenhuma oportunidade clara, não somente nesses minutos finais, ao longo de todo o jogo, o Atlético não teve nenhuma grande chance para marcar. E nesse contexto, acho que a gente precisa reconhecer que se houvesse um vencedor nessa partida, o São Paulo foi mais merecedor de deixar o campo com 3 pontos do que o Atlético. E uma coisa que me incomoda profundamente é o fato de que o Pablo tenha terminado esse jogo dentro de campo. E, gente, de novo, eu não estou sendo injusto com o Pablo. Eu reconheço que ele vem de uma fase muito ruim nas últimas partidas, mas em condições normais de temperatura e pressão, o Pablo, como um jogador de banco de reservas, é um centroavante útil, um jogador nota 6,5, 6, e que pode ser uma boa opção de elenco. Agora, me parece, observando o que acontece dentro de campo, que existe algum nível de constrangimento em sacar não somente o Pablo, mas alguns outros jogadores do elenco de campo, mesmo quando eles não estão bem. E sendo esse o caso, independentemente da história, da idolatria do Pablo no Atlético Paranaense, muito mais do que merecida, sendo esse o caso, talvez seja o caso de mandá-lo embora de fato, de não renovar contrato, de negociá-lo,
porque o técnico não pode ser refém de jogador nenhum, independentemente da história dele no clube. Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Anotei que, depois desse desempenho ruim, tá? Assim como foi ruim a performance da equipe também durante o triunfo sobre o Vitória, porque vitória sobre o Vitória seria muito esquisito. A gente precisa realmente definir um novo comando técnico e em caráter de urgência. O Atlético precisa da chegada do seu novo treinador, preferencialmente que seja um profissional experiente, com um histórico recente de bons resultados e principalmente com boas ideias para transformar o elenco, o talento que existe nesse elenco do Atlético Paranaense em uma equipe competitiva capaz de apresentar um futebol minimamente interessante dentro de campo. Porque se eu critiquei o Cuca por não conseguir extrair talento desse grupo de jogadores, aparentemente o Juca Antonella também tem tido a mesma dificuldade. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixe aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais, se inscreva no canal Palavra do Atleticano. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.